Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está no Brasil, quem está na Austrália. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo em poder participar dessa chamada hoje. Hoje é dia do estudante e a gente queria muito prestar uma homenagem a todos os estudantes, que sem estudantes não teria Australia Channel. E a gente não consegue falar de estudante sem falar de pandemia, não nesse momento, não agora. E a ideia desse vídeo é explicar um pouquinho, tanto para quem está no Brasil quanto quem está aqui na Austrália, como vem sendo essa nossa vida em tempos de pandemia. Primeiro, vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Luísa, eu trabalho na Australia Channel e temos mais duas pessoas que trabalham na Australia Channel aqui com a gente hoje. Pri, Rica. Isso aí, eu sou a Priscila, trabalho na Australia Channel, a nossa agência de intercâmbio fica em Brisbane, para quem não sabe, na Austrália. Rica. E aí, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, eu sou designer gráfico aqui na agência e programador de mídia. Muito prazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, gente, a gente convidou alguns estudantes que estão aqui conosco hoje nesse bate-papo. Como a Ana disse, uma ação também em comemoração ao Dia do Estudante, que é agora no dia 11 de agosto. E a gente está fazendo isso especialmente por conta do tamanho, da quantidade de perguntas que a gente recebe, da curiosidade das pessoas fora do Brasil e no Brasil em relação à situação dos estudantes, da nossa vida aqui na Austrália, que a gente está do outro lado do mundo, longe da família, e num momento de tanta incerteza que o mundo passou e continua passando. Então, vamos conversar, vamos bater um papo, saber como está a vida de todo mundo, como a gente está enfrentando tudo isso, mas já sabendo que está todo mundo muito bem, ainda bem. Acho que, como eu falei no início, a Australia Channel fica em Brisbane, que é a capital de Queensland, na Austrália. E no momento aqui, Queensland foi um estado que enfrentou, a gente pode dizer, relativamente bem a pandemia. A gente não teve tantos casos ativos, o número comparado com outros estados na Austrália e outros países, os números não foram tão altos. E hoje a gente teve lockdown, todo mundo em isolamento, comércio fechado, tudo fechado, mas por um período relativamente curto, foram 3 meses. Mas eu estou curiosa para saber um pouco da situação de uma outra cidade aqui na Austrália, de Sydney. Por isso eu queria começar com o Rodrigo, que ele está à frente, apresentar um pouquinho o Rodrigo. Ele mora em Sydney e ele está à frente do perfil no Instagram que se chama Qual Roteiro, que ele compartilha um pouco da experiência dele aqui na Austrália. Rodrigo é casado, ele está no visto de estudante com a esposa dele, e ela que estuda, ela faz mestrado. E ele, como eu falei, como ele está num outro estado, que não é Queensland, eu acho legal a gente começar falando de Sydney, até porque Sydney é uma cidade bem conhecida de todo mundo que está no Brasil. Conta pra gente, Rodrigo, um pouquinho, se apresenta, um pouquinho do seu background, dessa história, e como é que foi o início, como é que você foi afetado no início por conta da pandemia, o que aconteceu? Bem-vindo. Olá, obrigado. Sou eu, Rodrigo. Sim, estamos aqui em Sydney, eu e minha esposa. A gente mudou para cá 1 ano atrás, já com a ideia de migrar. A gente não veio com a ideia para... Nós dois já falávamos inglês fluente, já tínhamos uma carreira bem consolidada no Brasil. O que a gente buscava era passar a morar na Austrália e ter outro tipo de vida, mais segura, mais financeiramente estável, enfim. Por isso, ela estuda um mestrado. O mestrado, para quem não sabe, permite que o dependente, que sou eu, possa trabalhar full-time, e a minha carreira é a que dá a possibilidade da imigração. Então, nós já viemos conversados com agentes, inclusive, para fazer essa estratégia e poder entrar no Skilled Visa e aplicar a residência permanente. Eu sou engenheiro de formação, então ela está estudando um mestrado na área dela, que é Logística Supply Chain, e eu trabalho hoje, sim, na minha área, mas quando a pandemia começou, eu ainda não estava. A pandemia aqui em Sydney foi mais pesada aqui em Queensland, aqui em New South Wales, por ser uma cidade grande e porta de entrada na Austrália, onde a maioria das pessoas chegam aqui na Austrália. Foi onde estourou bastante casos aqui em Melbourne.
tivemos os problemas com cruzeiros que aportaram aqui quando o vírus estava ainda no começo, as pessoas ainda não tinham se conscientizado, então muita gente nos transportes públicos que acabam ficando lotados aqui, a cidade tem cerca de 7 milhões de habitantes, então ela é movimentada, os transportes públicos, os lugares são sempre lotados, e o impacto começou, a princípio, na área de hospitality, que é onde a maioria dos estudantes trabalha. Os restaurantes começaram a ter as limitações, o governo começou a restringir o número de pessoas em cada estabelecimento, então quem trabalhava com café, com restaurantes, com público, atendimento ao público em geral, foram os primeiros a sofrer com a pandemia. Tive muitos amigos, muita gente legal que eu conheço que foi embora quando começou, muita gente teve que desistir do sonho, não só brasileiros, tenho amigos europeus que tiveram que voltar para a Irlanda, para a Espanha, atingiu muito pesado. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem que a gente tinha feito pela Ásia, a gente tinha ficado 3 meses fora. Quando a gente chegou, 2 semanas que eu estava trabalhando, eu estava dando aula de natação numa escola, e aí fecharam as atividades fitness, que foi a segunda etapa de fechamento, e fecharam a escola onde eu trabalhava também, não tinha qualquer ajuda, nós estudantes, o visto de estudante, não teve acesso aos benefícios do governo, não teve acesso a nenhum tipo de ajuda. É compreensível, mas, claro, fez muita falta. E nós só conseguimos manter aqui porque a gente tinha a nossa reserva. Na verdade, ficamos alguns meses usando uma bela parte da reserva e entramos no que a maioria das pessoas começou a fazer, que foi o Uber Eats. Como a comida seguiu em delivery e o delivery estourou, o australiano ele tem muito costume de comer fora, por isso que tanta gente trabalha no restaurante, eles passaram a pedir a comida. Então, eu cheguei a fazer Uber Eats por cerca de 1 mês. E aí, foram aí de março até junho, 3 meses que as coisas ficaram bem apertadas. A gente quase não pisava na rua, ficamos em casa. E em junho as coisas voltaram a abrir. A escola onde eu trabalhava voltou, me colocou mais em 3 escolas aqui em Sydney. Eu comecei a trabalhar com várias horas. Eles foram muito compreensíveis. E o lado bom, não existe lado bom, mas o lado bom é que nesse tempo eu me dediquei muito a arrumar um emprego, mandei muito currículo, emprego na minha área, que eu digo, porque o plano já era, depois dessa viagem, chegar esse ano e estar trabalhando como engenheiro. E aí, durante a pandemia, eu fiz as entrevistas e fui recentemente contratado, trabalho num servidor de internet, aqui eu sou engenheiro de telecomunicações, então a pandemia acabou que me colocou na minha área, porque talvez trabalhando tanto na piscina eu não teria tempo para as entrevistas, para arrumar o currículo, arrumar o LinkedIn, e acabou que o resultado final está sendo melhor do que o esperado. Muito bom. Gostoso de saber. Ficamos felizes em saber que você conseguiu otimizar o tempo, né, do isolamento aí em casa para focar no emprego, no currículo e conquistar o sonho. Interessante. Está com mais pessoas, Rick? É isso aí, galera. Bom, eu sou do marketing e às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes, faz projetos legais, mas a gente precisa bastante do incentivo e também da participação dos nossos alunos. E falando de participação de alunos, tem um cara que eu tenho um apreço um pouco maior, é um cara que além de aluno é um amigo pessoal, o Vinícius. Ele sempre topa os nossos projetos, é um cara muito solícito, um coração muito bom, e também ele dá uma outra visão de como é a vida de estudante, porque além de ser um estudante, ele também é atleta profissional, ele é um lutador de jiu-jitsu, ele também dá aula de jiu-jitsu. E legal, muito obrigado pelo depoimento do Rodrigo. Mas a gente, para ver um outro tipo de visão, o Vinícius ele está aqui em Queensland também, ele está em Gold Coast, e ele é professor, além de ser profissional e estudante, ele é professor de jiu-jitsu e atleta. E seria legal ver aos olhos de um atleta como que foi a pandemia, né, Vinícius? Como que isso abalou o seu projeto como atleta, como isso dificultou ou não o seu trabalho de professor. Eu queria saber de você, principalmente desse lado, além de ser um bom estudante e ser da Australia Channel, eu queria saber como que foi a pandemia para você, como que isso te afetou. Primeiramente, bom dia aí de Gold Coast, perto da praia, e se você puder falar para a gente um pouquinho
de como foi passar pela pandemia e como está sendo para você, para sua família no Brasil. Vai ser um prazer. Bom dia, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a situação aqui em relação ao esporte, tanto para dar aula quanto para treino, foi barrada tão quanto o Rodrigo comentou anteriormente, né, nas segundas restrições. Então, devido a ser uma atividade de contato físico, e quando as restrições vieram à tona, toda atividade de contato físico tiveram que parar. Então, quanto a natação, que não é nem tão físico quanto o jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu principalmente. Então, quando as atividades param, aí param aula, para treino, e você que vive ao redor desse ambiente, você, no meu caso e de muitas outras pessoas também, colegas, você fica meio ilhado ao marasmo, né? Você fica naquela situação de tipo não saber muito bem o que fazer. Em relação ao trabalho, foi um pouco complicado porque a sua fonte de renda, né, a sua entrada, ela simplesmente para. E pelo fato de você não ser um residente, você não tem nenhum benefício, acabou não tendo nenhum benefício do governo, tão quanto os australianos tiveram, né? Que ficaram recebendo bolsas e tudo mais do governo, que muitos até maior do que recebiam anteriormente, né? A mãe Austrália ajudou muito, muito o pessoal, assim, os australianos. Mas para nós, estudantes, ficou uma situação que também não fomos desamparados, né? Devido ao fato de você, por exemplo, poder retirar o dinheiro do seu superannuation para se manter. Então, para mim, o valor retirado do superannuation foi meio que foi a poupança que ficou e bem administrada, porque simplesmente não existem gastos muito altos, pelo menos para mim, meu estilo de vida, não existem gastos muito altos, né? Graças a Deus eu tenho uma ajuda em relação aos campeonatos que a Australia Channel me ajuda sempre, a maior parceira que eu tenho em relação ao esporte, né? De demais coisas de alimentação e tudo mais, então você vivendo regrado com aquela grana, você acaba vivendo legal, né? Não tem muito do que reclamar, não. E em relação ao treino, realmente parou totalmente, mas graças a Deus eu tenho uns tatames, né, em casa, aqui inclusive estão aqui do lado, e os tatames me ajudaram para que eu não parasse de treinar, né? Só que é claro com as restrições, né? Não como na academia que você chega e tem 20, 30 pessoas lá esperando para treinar e você fala assim, pô, tem gente de tudo quanto é tipo você treinar, grande, alto, magro, mais gordinho, tudo quanto é jeito. E eu acabei, devido às restrições de contato físico e tudo mais, eu também restringi meu treino e fui treinar com um colega meu que também estava muito afim de treinar, um japonês, amigo meu, Taro. E a gente ficava treinando 3 vezes na semana, aqui atrás de casa, botava os tatames e aí treinava assim. E aí depois que as restrições foram desaparecendo, foram sendo retiradas, né, eu chamei mais um outro amigo. Então eu fiquei treinando com um cara que ele era mais leve do que eu, inicialmente, e depois que as restrições começaram a melhorar, em relação à aglomeração de pessoas, eu chamei mais um amigo que era mais pesado do que eu, o Franco, um peruano, um amigo meu. E aí continuei treinando, né? Isso foi notório, assim, para todo mundo. Depois que as aulas voltaram ao normal, os treinos, muita gente estava desacostumado, né, devido à falta de prática do esporte. Eles não estavam treinando realmente, estavam muitas pessoas bebendo muito, devido a ter que ficar dentro de casa, sem fazer atividade física, no sedentarismo. E aí, quando voltou, foi notório. Tipo, as pessoas que estavam treinando, mesmo com suas limitações, e as que não estavam, né? Mas, de modo geral, Gold Coast enfrentou a situação da quarentena de uma maneira muito amigável. Queensland em geral, né? Mas Gold Coast, assim, devido à proximidade, então você não era proibido de você ir na praia, por exemplo, fazer essa atividade física. Você poderia ir, contanto que fosse com um intuito único. Você não poderia parar, não poderia parar na praia, por exemplo, para sentar e relaxar e olhar, entendeu? Não. Ou você está fazendo atividade física, ou você tem que estar em casa. E foi assim que foi. Graças a Deus,
nada comparado com a situação em que o Brasil está enfrentando, devido ao contato que eu tenho com minha mãe, eu sempre converso com ela, com a mãe e com meu pai, muitas restrições acontecendo, devido à aglomeração de pessoas também, né, quantidade de pessoas, mas, assim, um certo privilégio estar na Austrália nesse momento, né? E foi muito bom você falar isso, Vini, porque a gente tem duas pessoas aqui que estão no Brasil, que é a Fê e a Ana. E aí eu queria muito que elas contassem um pouquinho da experiência das duas. O caso delas, apesar de estarem no Brasil, são bem diferentes. A Fê já estava aqui, foi de férias, tem visto aprovado e ia voltar, não deu certo. E a Ana, enfim, já morava aqui, tinha ido para o Brasil, ficou um tempo no Brasil e tinha reaplicado o visto de fora, né, offshore, para voltar. E o visto não foi aprovado até hoje, porque logo entrou a restrição das aprovações dos vistos. E aí eu queria, começando pela Fê, que ela contasse como está sendo isso, como você está se virando. Eu acompanho as duas pelo Instagram, assim, pelas redes, eu sei que as coisas não estão muito fáceis, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho. Então, nossa, foi uma surpresa, né, essa pandemia. Vim para o Brasil de férias, né? Fui aproveitar os 30 dias lá antes de começar um novo curso, depois de 2 anos e meio na Austrália, praticamente. Falei, vou para o Brasil passar meu aniversário, né? Aí, em março, essa surpresa, pandemia, tudo fechando. Aí eu pensei, mudo a passagem ou espero? Falei, acho que não vai demorar tanto, né? Inocente. Falei, vou esperar, porque tava muito em cima. Tipo, faltava 2 semanas para minha viagem. A fronteira fechou. E aí, tudo aconteceu, assim, bum. Tudo fechou. Ninguém esperava isso, né? Mas, graças a Deus, eu fiquei com a minha família nesse momento, porque não foi fácil, né, para ninguém aqui no Brasil. Eu pude ver mais da realidade daqui do Brasil, né? As notícias, assim, são bem apavorantes, só que, assim, quem tá aqui, a gente não consegue ver tudo isso que tá passando na televisão. Tanto é que nos primeiros meses a gente ficava assistindo todo o tempo, acompanhando todas as notícias para saber o que está acontecendo. Só que chega um momento que não dá mais para ficar vendo. Porque você começa a ficar doido, você começa a pirar, né? Tipo, não dá mais para ficar entrando nessa paranoia de notícias, porque acaba piorando. Então, ainda mais na minha situação. Eu vim preparada para ficar 40 dias. Aí foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu trabalho não vai mandar dinheiro para o Brasil, né? Eu tenho só minha família, graças a Deus, só não tenho toda a minha família que poderia estar me dando todo o apoio, mas foi meio complicado, né? Porque eu falei, gente, quanto tempo eu vou ficar aqui? Tô presidente de casa. Foi uma loucura, gente, foi uma loucura. Mas, assim, foi bom esse período com a minha família, porque acho que se eu estivesse longe, eu ia ficar imaginando. Ai, meu Deus, o que será que minha mãe tá fazendo? Onde será que ela tá indo? O que tá rolando? Meu irmão tinha acabado de ganhar neném. Ganhou em fevereiro, no final de fevereiro. Eu falei, meu Deus, como será que tá minha cunhada, meus sobrinhos, né? Pensando. Então, eu estando aqui, eu pude acompanhar e ver muitas coisas, assim, boas na minha família, dentro da minha casa, né? Só que pelo Brasil afora tá bem complicado mesmo. Agora eu moro no ABC Paulista, né? No estado de São Paulo. Aqui nós estamos entrando na fase amarela, então tá começando a abrir os restaurantes, os bares. Agora o pessoal tá começando aí, mas assim, nós aqui ainda, a gente tá um pouquinho de medo. Eu não tô saindo, pra ser sincera, né? Eu saía com a minha mãe no mercado, ficava morrendo de medo, às vezes eu ia porque eu não queria que ela fosse, porque a gente tinha meu irmão, um bebê pequeno, todo mundo com medo, né? Então, mas o pessoal já tá começando a... O pessoal tá cansado de ficar trancado em casa, né? Foi muito difícil aqui, 5 meses já, todo mundo trancado dentro de casa. Mas agora tá começando a fase amarela, tá começando a abrir as portas aí, mas a gente ainda continua com um pouquinho de medo, até por conta
mais as pessoas de risco da família, né? Que a gente tem medo, né? Graças a Deus, na minha família não teve nenhum caso. E todo mundo tá super bem. Mas não tá Você fácil, acredita que posto. a minha avó, 94 anos, pegou Covid e sarou? Meu Deus. Juro. Minha avó, aí minha avó, na verdade, ela usa marca-passo. Aí ela foi pro hospital, porque deu pau no marca-passo. Aí ela pegou Covid, aí foram 2 tios meus, minha família também é muito correta, né? Aí foram 2 tios meus levar minha avó, os 3 pegaram Covid. E os 3 sararam. Então, trazendo uma notícia boa aqui, né? Já que a gente só ouve notícia ruim. Mas foi minha avó com 90. Só notícia ruim. Minha avó com 94 e meus 2 tios 70 e poucos anos. Os 3 sararam. Então, tipo assim, então imagina daqui eu quase morri, né? Tipo, sua avó foi internada numa época de Covid. Falei, ferrou. Aí o pior aconteceu, que pegou Covid. Aí eu já chorei assim, rios, porque na minha cabeça já era uma sentença de morte. E aí depois mandou uma fotona tranquilona assim, tinha sarado. Aí foi fazer a quarentena em casa. Aí os meus tios que tinham levado ela no hospital não tiveram nenhum sintoma, mas testaram positivo. Também fizeram a quarentena em casa e agora tá todo mundo muito bem. Mas é isso que você falou, eu morria de medo. Minha avó, 94 anos, meus tios, e aí minha avó também tinha tido contato com meu pai. Mas enfim, meu pai não pegou, mas assim, eu fiquei bem assustada em relação a isso. E ainda, só para você ter uma ideia, a Austrália fechou as fronteiras no dia, acho que 16 de março desse ano aqui, porque ninguém mais podia entrar. A minha sogra e meu sogro chegaram dia 15. 4 anos de Austrália, eles nunca tinham vindo. E o aniversário do meu marido era 16. Eles vieram só para passar o aniversário do Alan e só passou o aniversário do Alan mesmo, porque a gente não conseguiu sair de casa. Se o problema era a saudade, também já resolveram, porque ficamos em casa 40 dias trancado. Foi assim, maravilhoso, mas foi uma delícia, assim, mesmo o ruim é isso. Então, tipo, foi bom porque eles estavam aqui, e aí o Alan, por exemplo, não teve a preocupação de igual eu tive com os meus pais, com a minha mãe, enfim. Em compensação, os pais do Alan estavam desesperados de estar aqui, tipo, e agora? Como é que eu vou embora? Não vou embora nunca mais. E aí a passagem estava marcada para abril e remarcaram para setembro. Minha sogra falou, não, vou morrer. E aí eles conseguiram ir embora no voo de repatriação. Então, o governo brasileiro, junto com a embaixada aqui da Austrália, organizaram. Então, eu acho que essa pandemia realmente pegou todo mundo, quem está aí, quem está aqui, e pegou de surpresa. E todo mundo teve que replanejar aí, sei lá, pelo menos o próximo 1 ano, né? É bem puxado. E eu queria saber agora um pouco da Ana. Ana, conta um pouquinho da sua história. Você já estava aqui na Austrália, voltou para o Brasil para finalizar umas coisinhas, e aí decidiu voltar para cá de novo, mas não foi muito como planejado. Conta pra gente. Então, gente, eu fiquei 7 meses aí na Austrália, em Brisbane, e aí eu fui para fazer um curso de inglês, aprimorar meu inglês, e aí eu tava naquela decisão se eu ia continuar na Austrália ou se eu ia voltar de vez para o Brasil, e aí eu vim para o Brasil para poder tomar essa decisão, sentir o ambiente aqui e tomar uma decisão com a cabeça mais tranquila. E aí cheguei, decidi voltar para a Austrália, entrei todo com o processo, acho que foi no finalzinho de fevereiro, se eu não me engano, já estava preparando tudo, e aí começaram as notícias vindo da possibilidade da fronteira fechar, de ter que chegar lá aí na Austrália e fazer 2 semanas de quarentena. Até a fase da quarentena tava assim, não, beleza, eu vou chegar lá, fazer 2 semaninhas, mas vamos embora, estamos dispostos. E aí a coisa foi complicando e aí chegou a notícia de que a Austrália tinha fechado totalmente as fronteiras, o processo de aprovação dos vistos também ficou suspenso, e aí eu fiquei nesse limbo. Eu tinha todo um plano, né, de me especializar mais na minha área, eu sou arquiteta e urbanista,
E aí eu fiz todo um planejamento de estudo. E aí, de repente, eu falei assim, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? No primeiro momento, a gente estava nessa, que a Fernanda falou. 1 mês, 2 meses, talvez. Esse ano ainda dá para ir. E conforme os meses foram passando, foi só indo para frente, jogando para frente. E assim, a situação aqui no Brasil, ela tá muito complicada, porque eu, por exemplo, vai fazer quase 5 meses que eu tô dentro de casa. O auge do meu dia é quando eu vou no mercado. É a melhor parte. Melhor programa. E meu pai, ele é cardíaco. Então, assim, tanto por consciência minha de eu não querer colocar os outros em risco, não querer me colocar em risco, porque cada um tem uma reação diferente, né? Tem gente que não sente nada, tem gente que, né, vira uma vítima do vírus mesmo. E aí, principalmente por conta do meu pai, que é cardíaco, ele está no grupo de risco, eu tenho ficado em casa direto. E aí o psicológico, que ele abala um pouco bastante. Mas eu acho que o ponto mais positivo, que a gente tem que tentar ser otimista e sempre olhar a coisa boa também, é a gente que está aqui no Brasil poder estar em contato com a família. Porque eu imagino, a minha irmã está aí na Austrália, ela mora em Brisbane, e ela fica super preocupada aqui com a gente também. Quem tem a família que não saber exatamente o que está acontecendo, o que a família está passando. E assim, eu aproveitei, principalmente agora, nesse momento que as notícias são da fronteira só abrirem no ano que vem, eu me inscrevi em vários cursos online, que isso foi uma coisa positiva, né, da quarentena. Várias universidades internacionais, faculdades aqui do Brasil, eles estão disponibilizando muitos cursos online. E aí eu estou aproveitando, eu estou fazendo 14 cursos. Um pouquinho. Mas a minha pós-graduação, 14. Gente, eu comprei um curso de costura. Eu não tenho nem máquina. Mas eu vou ter. Ai, meu Deus. A gente vai inventando moda, né? Eu me inscrevi em 14 cursos, estou fazendo mais a minha pós-graduação. E agora eu comecei a dar aula particular de inglês online. Então... Gente, olha, eu tô achando que a quarentena tá fazendo a galera desenvolver novas habilidades. Eu, claramente, vou virar costureira, mas você, com tantos cursos de professora, o Rodrigo também conseguiu um trabalho novo. Gente, foi bom, tá sendo bem ok a quarentena aqui, pessoal. Foi bom. Mas, assim, o ruim, eu acho que é muito a gente não saber o que vai acontecer e quando vai acontecer, nessa indefinição. Assim, a gente não tem ideia de quando vai abrir, são só suposições, e aí a gente fica nessa de adiar os planos mesmo. Estou tentando, assim, fazer o meu tempo ser o mais produtivo possível. Tem dia que é muito difícil, ainda mais, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e assim, Minas no início, tinha conseguido controlar, assim, dentro do cenário do Brasil, né, de uma forma até que legal, mas agora Minas é um dos 4 estados que está com as taxas de novos casos em alta. Então, assim, aqui a gente está com tudo totalmente fechado ainda também, e a minha cidade também não é muito grande, então a gente tem pouco espaço público. Então, a gente tem só alguns pontos específicos. Então, por exemplo, o mirante da cidade teve que ser fechado, porque estava ficando lotado, uma aglomeração enorme de gente. Então, aqui a gente não tem nem a opção de sair para um espaço público, para um parque, para fazer atividade e esse tipo de coisa. Mas, eu acho que é isso. Eu acho que o ponto positivo é a gente estar perto aqui da família, estar podendo passar junto, que é um apoio muito importante. E o ponto negativo é essa indefinição, né, o atraso dos planos. Mas o importante agora é ficar seguro e seguir em frente. Com certeza. Obrigada, Ana. Obrigada, Fê. Eu acho que o depoimento de vocês é muito importante,
porque tem bastante gente que a pandemia acabaram com os planos de intercâmbio, ou pelo menos atrasaram. E aí eu acho que a ideia do depoimento de vocês é mostrar que realmente é um atraso, mas que ainda é possível vir. Ano que vem tá aí. Vamos esquecer 2020, né? Passou. E vou focar em 2021, que é melhor. Posso falar uma coisa? Claro. Tem bastante gente aqui na mesma situação que a nossa, né? Eu entrei num grupo aí do WhatsApp, só que assim, com esses cursos online, eu também comecei a fazer um de psicologia, porque é interessante nesse momento a gente saber o que está acontecendo com a gente, sabe? E assim, foi um susto para todo mundo. O mundo inteiro tá parado. As coisas não vão acontecer e você vai ficar para trás. Então, a única coisa que a gente tem que fazer hoje mesmo é pensar: o que eu vou fazer no futuro? O que eu posso fazer para mudar agora? O que eu posso fazer para melhorar minha vida e não perder mais tempo com nada? Não ficar pensando no passado e no agora, o que eu perdi, o que eu não vou fazer. Gente, vamos pensar no futuro e bola para frente, porque infelizmente aconteceu uma coisa que a gente não teve como controlar, ninguém, no mundo inteiro. Então é seguir em frente e vamos lá que 2021 é nosso. Voltar para a Austrália. É verdade. E, cara, mas eu tô muito abismada. Gente, um curso de psicologia. Posso falar? Eu comprei 4 cursos nessa quarentena. O de costura, que tem 70 módulos. Só o primeiro não precisa de máquina. Então, só fiz o primeiro, ainda não consegui porque não tinha máquina. Segundo curso que eu comprei, Academia dos Chás. 500 tipos de chás. Fiz 2. Nunca mais fiz. Comprei um curso de leitura lá, como assimilar melhor o que ler. Esse é da hora, funcionou. E o quarto, eu comprei um curso de beleza coreana, tudo bom? Bem coreana que sou. Mas é porque elas cuidam da pele. Cara, juro. Eu acho que eu não sei escolher meus cursos. Mas tudo bem. Eu vou. Eu aprendi a fazer maquiagem. Eu não sabia muito bem que curso comprava. E foram isso. Sei o que, velho. Nada que um durex no canto do olho não resolva. Aqui, ó, porque elas têm a pele mó boa. Eu queria ter também, mas não. Parece que tem que nascer lá. Mas tá bom também. Mas bom saber, então, que as duas pretendem voltar, né? Continuam com a intenção de voltar. Muito bem. Quanto mais cedo, melhor, pelo amor de Deus. Está aqui, ó, contando os dias também. Eu também, a gente comentou. Eu quero poder ir para o Brasil também visitar, né? Porque afetou também quem estava aqui com planos de ir, que já está há um tempo sem ver, e ver a família, os amigos, e tá planejando de ir, vai dar para ir tal mês, vai dar para ir no final do ano, e parou tudo também, né? A gente também não sabe quando vai conseguir ir, e aí tem que pensar no ir para voltar também, né? Para poder entrar. Então, pode ser que tenha adiado bastante também os planos de quem está aqui, de ver a família, os amigos, especialmente quem ainda não foi, que é o meu caso, que estou aqui há 1 ano e meio e não sei quando também eu vou ver, mas está todo mundo bem. E eu concordo com tudo que vocês falaram dessa angústia de estar tão longe. E quando a gente começa a pensar no que pode acontecer e a gente de longe, a gente até para, é melhor até fazer uma pausa, porque é sofrido mesmo. E vamos conversar agora com outro estudante. A gente comentou sobre a área de hospitality, né? Que a galera foi muito afetada. Hospitality, para quem está no Brasil assistindo e não está tão familiarizado com o termo, é quem trabalha como garçom, garçonete, na cozinha, em hotel, esse contato com o público, né? Enfim, dessa área de hospitalidade, de receber pessoas. E o Igor, que está aqui com a gente, que ele também está à frente de um perfil no Instagram que fala sobre intercâmbio, é parceiro da Channel. O perfil dele é o Bora Viajar AUS. E ele tem experiência, né? A área dele de trabalho aqui na Austrália é nessa área de restaurante, na cozinha, como chefe de cozinha. Ele tem uma história interessante aí de crescimento nessa área. E foi uma área muito impactada, né, Igor? Conta pra gente como é que aconteceu, o que aconteceu com você nesse momento de pandemia? Oi, pessoal, como é que tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Ótimo.
Eu cheguei aqui na Austrália no passado, em fevereiro, e desde então eu comecei a trabalhar na cozinha, achei emprego no segundo dia, como lavador de pratos. E aí eu fiquei lá mais de um ano e cresci e saí de lá como chefe. Então eu comecei como lavador de pratos, fui crescendo, passei para kitchen hand, passei para sous-chefe e saí como chefe já fazendo os pratos principais, cuidando da cozinha, etc. E, cara, na época da pandemia, aqui em Sunshine Coast, aqui em Queensland, mais especificamente aqui em Sunshine, demorou um pouquinho mais para chegar a pandemia, né? Assim, começar os casos de coronavírus aqui, a gente meio que foi uma das últimas cidades a receber, mas a gente recebeu a notícia de que os restaurantes iam fechar, a gente começou a trabalhar takeaway por 2 semanas, eu continuei trabalhando algumas pouquíssimas horas no restaurante, e por ajuda, a gente também conseguiu desconto aqui na casa onde eu moro. A gente conseguiu quase 50%. A dona da casa deu pra gente desconto, que foi muito bom. Ajudou bastante. E aí, depois que os restaurantes fecharam, foi aquele problema, né? Tinha que pagar a escola, tinha que pagar o aluguel da casa, algumas contas aí de telefone, etc. E nessa época aí que eu fiquei sem trabalho no restaurante, os restaurantes fecharam, todos eles. O nosso fechou o takeaway porque não estava compensando, o pessoal estava pedindo cada vez menos. Foi o caso do nosso restaurante. E aí eu comecei a trabalhar como cleaner, né? A área de cleaner aqui em Sunshine Coast estava bombando. Tinha muita gente precisando, muita loja grande que ainda estava aberta. Precisava que fosse limpa mais vezes, né? Então estava bombando. Tinha bastante emprego de cleaner e eu consegui fazer alguns trabalhos para ir, só alguns bicos para ir me mantendo. Mas eu também trabalhei pintando cerca, né? Eu também fiz pintura de cerca para uma australiana, amiga nossa aqui, que também ajudou a gente bastante. E aí ela ofereceu um trabalho para cuidar da casa dela. Então eu pintei cerca, eu fiz jardinagem, eu fiz a instalação de como se fosse um depósito para ela. Então ela foi precisando fazer algumas coisas, a gente foi fazendo. E aí ela foi pagando a gente. Enfim, tudo isso ajudou bastante. A Natália, que é minha namorada, também estava trabalhando de cleaner. Ela acabou trabalhando mais do que ela trabalhava normalmente. Ela trabalha numa loja grande, então eles precisavam mais pessoas limpando. Então foi o que fez a gente ir se virando. Como todo mundo falou, o governo não deu nenhum auxílio semanal para a gente, um auxílio fixo, como os australianos receberam. Mas eles liberaram aí o superannuation e uma parcelinha de $500, né, para os estudantes. Alguns estudantes que estavam que tinham umas especificações que eles determinaram, então eu pude sacar superannuation e esses $500, que foi uma parcela única, também ajudou bastante. E aí a pandemia foi passando, né, foi amenizando. Aqui em Sunshine Coast também foi bem rápido, como não é uma cidade... Sunshine Coast tem 200 mil habitantes no total. Então, foi tranquilo. Aí, assim que o restaurante voltou, a gente voltou a trabalhar aos poucos, poucas horas, depois foi aumentando. Enfim, meio que passou a pandemia aqui. Hoje está tudo meio que normal, tem muita gente na rua, os restaurantes estão cheios, as praias estão cheias, né? O pessoal está respeitando as leis que o governo está impondo, né? Não pode estar com mais de 1,5 metro de distância, menos de 1,5 metro de distância. Então, hoje meio que está normal, o aluguel está voltando aos poucos, a dona da casa aumentou mais $100, mas ainda não é o valor que era antes. Então, ainda tenho esse desconto, ainda está rolando, mas, assim, depois que passou a pandemia, os restaurantes começaram a abrir, eu comecei a trabalhar de novo, por 1 ou 2 semanas eu já consegui me reestabelecer, pagar aquilo que ficou para trás, já começar a guardar algum dinheiro. Então, eu falo que aqui na Austrália é assim, você sai da água para o vinho em 1 semana. Uma semana você está sem dinheiro, na outra semana você já está com alguma coisinha sobrando, já dá para comprar alguma coisa. Então, consegui me restabelecer bem rápido. Nesse tempo de pandemia foi bom para mim poder me organizar em relação à minha criação de conteúdo, meu Instagram, meu YouTube. Eu consegui colocar alguns projetos em prática que estavam no papel. Então, foi um tempo legal para mim focar um pouco nisso. Eu sabia que não tinha muito o que fazer, né? Não tinha que a gente fazer para transformar isso no mundo, assim, de uma hora para outra, a gente sozinho, mas o que dava para fazer era algo que transformasse a nossa vida, né? Um hábito novo, algo que a gente queria fazer que agora dá para colocar em prática. Então, foi o que eu foquei em fazer nesse tempo de pandemia.
E, enfim, hoje em dia eu estou trabalhando tranquilo. Já deu para preparar de começar a organizar algumas viagens depois que a pandemia passou. Agora começaram a fechar algumas fronteiras de novo, mas em breve a gente já está apto a viajar. Sim, eu deveria estar no Brasil agora. Eu tinha viagem não comprada, mas eu estava me planejando já para viajar para o Brasil nessas 2 semanas que eu estou de férias da escola. Então, era para mim estar lá, tentar ficar um mês lá no Brasil, e infelizmente não é possível, mas por um bom motivo, né? A gente precisa se conter, precisa respeitar as leis que o governo está impondo, para que isso acabe o mais rápido possível, de vez, tanto aqui na Austrália quanto no Brasil e no mundo inteiro. E acho que é isso. Bom que você voltou a surfar agora, né? Já pode. Você teve que fazer uma pausa no surf toda manhã ou não? Não, o surf ele não foi proibido porque é um esporte individual, né? E algumas praias foram fechadas, não todas, mas o surf foi liberado. Eles não falaram nada em relação ao surf porque não é um esporte que transmite o Covid, né? Por estar na água, então sim. Consegui surfar bastante na pandemia, evolui muito no surf, então foi algo que eu fiz muito, surfar, malhar em casa, ficar com meu cachorro, organizar a casa, fiz um escritório novo aqui, então foi um tempo legal para mim me organizar na minha vida pessoal. Legal, interessante isso que você comentou, né? A gente falou que a área de hospitality foi uma das grandes afetadas, mas em compensação outras áreas viram um aumento na procura, na demanda por profissionais, que foi o caso de cleaner, né? Que é quem limpa casas, residências, escritórios, estabelecimentos comerciais. E é legal dizer que geralmente acho que a grande maioria, né, que vem para o intercâmbio e ainda não tem o domínio do inglês, parte para o cleaner, porque é uma forma que é possível juntar dinheiro, é possível renovar visto, pagar escola, fazer tudo isso no cleaner. E geralmente a gente pode dizer que são... Aliás, é uma profissão que melhor... É uma das profissões que melhor paga o cleaner. Deixa eu fazer um outro comentário. Pode fazer. Um outro comentário. Era engraçado. Eu estava trabalhando como chefe e aí minha namorada como cleaner. Ela tem um inglês bem fraco mesmo, assim, se comparado com o meu. E quando a pandemia veio, meio que trocou. Ela estava trabalhando mais do que eu, então ela pôde me ajudar muito mais. Eu acabei entrando em alguns trabalhos junto com ela. A gente fez juntos alguns trabalhos. E recebendo muito bem, assim, foi tranquilo. Claro que a renda diminuiu um pouco, porque eu ganhava bem no restaurante, mas a gente começou a trabalhar bastante, não estava ruim. E acabou que para ela ganhou tanta experiência como cleaner, que ela conseguiu uma empresa que confiou nela e deu uma sessão, deu o Sunshine Coast para ela cuidar, uma empresa que tem algumas casas para limpar, e colocou na mão dela uma equipe para ela tomar conta, para organizar os horários. Então ela meio que ficou responsável por essa sessão aqui do Sunshine Coast e contratando pessoas e levando eles para as casas para limpar, comprando equipamento. Então ela meio que está criando o pequeno business dela, né? Uma coisa que ela está administrando, o que é muito bom, foi muito bom para ela, está sendo muito bom. E outra coisa legal é que alguém comentou aí que tinha muita gente indo embora. Teve amigos meus que foram, não muito, e teve muitos outros que estavam prestes aí, que estavam passando por dificuldades. Aqui em casa, por exemplo, a gente recebeu 2 amigos que estavam sem condições de pagar aluguel, pagar escola, então eles ficaram aqui quase 2 meses aqui em casa. A gente tem um quarto vago, eles ficaram aqui. Tem vários amigos meus também que receberam outras pessoas em casa para poder ajudar, então isso foi algo legal. Os brasileiros estão ajudando bastante aqui para aqueles que estavam passando por umas dificuldades maiores, né? Porque todo mundo passou por dificuldades, mas aqueles que estavam com dificuldades menores puderam ajudar os outros, então isso foi algo muito legal. Eu vejo o brasileiro se ajudando muito aqui e isso é muito bom. Sim, é a nossa família aqui, né? A família que a gente tem na Austrália são os nossos amigos brasileiros. É verdade, é legal você falar isso, Igor, porque apesar da Austrália não ter proporcionado tanta ajuda para os estudantes como proporcionou para quem é cidadão, mas lembrando que os estudantes tiveram, alguns, né, tiveram acesso à parcela de $500 de auxílio do governo, que foi como se fosse um auxílio emergencial. Você tinha que atender alguns critérios, mas enfim. A parcela do Superannuation, que você podia sacar até $10 mil, né, quem tivesse.
algumas escolas chegaram a dar mais de 30% de desconto na mensalidade dos meses durante a pandemia, também se você comprovasse que estava sem emprego. E muita gente também, muitas pessoas deram auxílio no aluguel, porque quem é cidadão teve um outro tipo de auxílio, então, normalmente, quem era proprietário do imóvel repassava esse auxílio para quem alugava o imóvel. Então, eu conheço muita gente que ou foi isento de pagar o aluguel, ou teve desconto de 50%, ou reparcelou e durante a pandemia pagou um valor mais baixo, lá na frente aumentou. E a gente aqui na agência, a gente participou junto com a ONG do Unidas Somos Mais Fortes, que a gente ajudou também com um monte de cesta básica. E no começo a gente entregava 10, 15 cestas básicas num dia, e no final a gente entregava mais de 70, porque eu acho que todo mundo mais ou menos estava mais com essa ideia. Vai ser rápido, vai passar, tenho certeza, não sei o quê. E não passava. E aí a galera começou a ficar um pouquinho mais desesperada, e a cesta básica já aliviava a compra da semana. E agora também, a gente até tem umas cestas aqui ainda, mas acho que a galera sobrando, que não precisam mais. Então, está diminuindo cada vez mais. Então, a gente também sente o quanto as coisas estão melhorando, porque nem tanta gente mais precisa vir aqui buscar as cestas como foi no começo. E não só brasileiro. Eu acho que a gente teve mais de 10 nacionalidades vindo buscar cesta aqui, se não me engano. Depois o Ricardinho e a Pri podem me corrigir. Mas foi muito bonito mesmo que a comunidade fez. A galera da JBS aqui, que doou carne. Foi tanta gente legal. O próprio Rotary, que é uma... Eu nem sei, é uma empresa, uma instituição, sei lá, australiana. Quer dizer, tem no mundo inteiro, né? Mas o Rotary de Brisbane ajudou a gente muito, 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 muito. Gente com criança pequena que precisava de ajuda. Não, foi muito legal. Isso que você falou, eu acho que o mundo, de alguma forma, se uniu, assim. Eu acho que foi bem bonito o que aconteceu. Tentando achar um lado positivo nisso tudo, eu acho que a união foi bem legal. Galera, e falando um pouco dessa questão de criadores de conteúdo, outros parceiros da gente, é a galera do Australionautas, né? A Dani e o Hélio. Eu tô meio Queenslander, só falo com a galera que tá aqui no estado. Mas eles também moram aqui em Brisbane. Passaram, assim como nós, pela pandemia. Estão passando, né? Com as famílias passando também no Brasil. E eu queria saber de vocês, Daniel, como que foi passar? Todo mundo aqui já deu um exemplo de como que foi a pandemia, como está sendo a pandemia para a rotina deles, mas como vocês, como desenvolvedores também de conteúdo, como exemplos para pessoas que estão querendo vir do Brasil para cá, como que vocês passaram pela pandemia, como está a família de vocês, como foi a questão de emprego? Vocês podem falar um pouquinho para a gente? Bem-vindos aí. Oi, pessoal, tudo bem? Beleza. Então, pode começar. Então, pra gente também foi tão difícil quanto para todo mundo que estava na Austrália nesse período, ou que está no Brasil também passando por dificuldade. A gente, assim como o Igor, também trabalhava indiretamente com hospitality, no nosso caso. A gente trabalhava com a limpeza de restaurantes. Então, o que aconteceu? Assim que veio o lockdown, veio o fechamento dos restaurantes, os que a gente trabalha fecharam totalmente. Então, a gente ficou sem trabalho do dia para a noite. Falar, amanhã não precisa ir mais, e ficamos assim durante esse período de lockdown inteiro, né? E o que a gente conseguiu se manter nesse período foi com alguns cleaners que a Dani conseguiu manter, que eram de casa, eram 2, né, amor? Isso, 2 casas, né, que salvaram a gente bastante, porque o Hélio continuou fazendo Uber, né, retornou na realidade no Uber, só que não tava do jeito que era antes. Então, a realidade do Uber tava precária, porque pensar que todo mundo perdeu o emprego, se jogou pro Uber novamente, como aconteceu com quase todo mundo, obviamente tem que distribuir a quantidade de pedidos que tem, que também passou a ser cada vez menor entre todo mundo que voltou pro Uber. Então isso ficou muito congestionado e ninguém tava tirando bom valor no Uber também, né? E a gente foi se virando dessa maneira, com alguns cleaners. Né, reduzindo o que a gente podia reduzir. Né, não conseguimos reduzir o nosso aluguel, mas o mercado reduzia alguma coisinha, mas também tivemos que trazer dinheiro, então... E na verdade, foi necessário, porque no mesmo momento do lockdown, foi quase simultâneo, veio o momento da gente renovar o visto.
Então, renovar o visto. A gente tinha o dinheiro muito tranquilo, a gente estava até sossegado nesse sentido, tinha conseguido guardar o dinheiro suficiente, mas até a contribuição de vocês também para poder conversar com a escola, remanejar os pagamentos, ajudou a gente demais. Não foi desconto efetivamente, mas conseguiu encaixar no nosso fluxo de caixa agora, né? Então a gente está conseguindo pagar justamente por isso, né? E agora a gente já, com essa retomada da economia, a gente já está sentindo bastante também. Já conseguimos outros empregos, então a gente já está na fase assim de poder recusar empregos porque a gente já está estável, né? Então até os cleaners de casa teve que sair, né? Porque eu tive que sair, foi um outro que a gente conseguiu trabalhar em limpeza de escolas agora, então já está dando uma boa quantidade de horas pra gente. E voltou também uma coisinha no restaurante e estamos conseguindo se virar bem agora, recuperar um pouco esse dinheiro que a gente teve que gastar mais, né? Mas eu acho que também foi muito pesado psicologicamente para quem está aqui, né? Por todo mundo que comentou, pela família, mas também pela tua insegurança de estar num país. A gente estava aqui há 6 meses, então a gente não tinha um futuro traçado já, uma né? estabilidade, uma estabilidade assim, e tudo mais. Como então, todo estudante que está aqui. Exato. Então, essa tua insegurança de estar num país diferente também pesou muito. Claro que a gente veio como um casal, então o casal se ajuda muito. Quando um tá para baixo, o outro levanta, mas foi bem intenso. Foi né? bem tenso. Talvez fosse o teste que a gente precisava para realmente ter decidido ficar na Austrália. Nossa ideia é ficar por um longo tempo. Então, também ajudou muito, foi os $500 que o governo contribuiu em parcela única para cada um, no caso, né, que também deu uma aliviada, mas a gente não tinha superannuation, né, não estava aqui a tempo suficiente para acumular um superannuation para tirar, então o que salvou foi somente os $500 cada um. Mas com Deixa eu só certeza explicar mais ou menos o que é o superannuation para quem assistiu. Sim. Superannuation, gente, é a nossa previdência aqui. Então, é igual aí no Brasil. Todo o salário que a gente recebe, o empregador tira uma parte e guarda na nossa conta de superannuation, que aí no Brasil é como se fosse a nossa previdência. E aí o governo liberou que as pessoas tirassem esse valor até $10 mil para poder usar. Então, todo mundo que tinha... Aí tinha alguns critérios, eu acho que tinha que estar aqui há mais de um ano, enfim, houve alguns critérios. E aí, quem preenchia todos os critérios podia sacar até $10 mil. Então, ajudou muita gente. Hélio e Dani, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês chegaram a fazer aula online ou não precisaram? Quando vocês voltaram a estudar, já tinham... Quando a gente terminou nossa aula... Foi nessa mesma semana. Foi na semana que começou o online, que daí a gente estava de férias. Bom. E quando a gente voltou, já estava normal também. Já estava normalizado, a gente então não passou por essa experiência da aula online. Entendi. Que sorte. Não, tô zoando. Tem gente. Não, eu estudo ainda, eu faço um mestrado também, e aí eu tô no segundo termo já online. O termo passado foi inteiro online e agora eu tô nesse segundo. É uma experiência diferente. Eu acho que tem que se dedicar muito mais. Muito mais. E eu sinto, por exemplo, diferença até no meu entendimento, porque quando eu tô na aula vendo o professor, a boca tá mexendo, eu converso com o aluno do lado e falo, o que é? Não entendi isso. E aí alguém ajuda. E aí na aula online eu senti realmente essa dificuldade no sentido de eu não entendia 100% do que o professor falava, eu tinha muito mais dúvida, eu não tinha amiguinho para perguntar do lado. Você não tem como fazer amizade com ninguém, né? Tipo, é aquele monte de gente que você só vê a cara quando vê. E aí eu tive um pouco de dificuldade nisso, mas eu também consegui ver outros lados positivos, por exemplo, que eu podia estar em qualquer lugar, então, tipo, facilitou muito o fato de eu poder estar assistindo de casa, algumas aulas eu assisti daqui. A praticidade, né? Exatamente. E eu achei os professores mais disponíveis também. Como foi uma surpresa para todo mundo, os meus professores, tipo, gente, qualquer dúvida, manda e-mail, esse aqui é meu e-mail. Eu mandava, eles respondiam super rápido. Minha faculdade também tem a biblioteca também teve que mudar, porque eu usava muito. E aí, meio que como se eles criaram, tipo, mentores. Então, eu conseguia reaprender como estudar de uma forma diferente.
E aqui na Austrália eles são bem acostumados com os cursos online, porque os australianos são acostumados a muitos cursos online, né? E aí eu achei que, assim, no começo eu fiquei assustada. Por exemplo, nesse termo que segue online, eu já estou bem mais adaptada e já não estou sofrendo como eu sofri antes. Mas eu sei que alguns estudantes passaram um perrengue aí. Igor, você chegou a estudar online ou só presencial? A gente tinha aula teórica e aula prática, né? 2 vezes por semana. A aula prática continuou sendo presencial, mas com redução do número de alunos. Éramos 4 pessoas na cozinha. E a aula teórica estava sendo online toda segunda-feira. E mesma coisa, um pouco diferente, você não consegue perguntar para a pessoa do lado, mas deu para acompanhar tranquilo. Você com certeza precisa investir tempo nisso e focar nisso, tá na aula e tentar entender o máximo. É meio complicado você fazer uma pergunta para o professor, mas foram poucas aulas. Hoje já está liberado, na verdade umas 2, 3 semanas atrás já liberaram a aula presencial. E continua aula online para quem não pode ir para a escola ou quem prefere não ir para a escola, você pode fazer online, mas a aula presencial já está liberada já. Eu acho que precisa de muito mais foco. Eu tava na aula no meu quarto, assim, ouvindo a professora, de repente eu tava tipo, gente, precisava pintar essa parede? Tipo assim, ó, para eu desfocar é muito rápido. Então a aula online, ela precisa de muito mais empenho, eu acho, do que a aula normal. E outra, fora o tanto de snacks, de salgadinho que você tem em casa, aquela, vou pegar mais uma coisinha, também tem que ser regrado. O Vini, um cara atleta, você vê, o cara continua se exercitando, mas meros mortais, pra gente engordar é 2T. Entendeu? Mas, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, eu tava pensando, a gente, quando começou a pandemia, eu trabalho de final de semana em restaurante para fazer um extra, né? Porque é sempre bom ter uma graninha a mais para guardar, para passar, inclusive, por esses momentos que a gente não está esperando. Mas a Australia Chair me ajudou bastante, porque eu comecei a criar conteúdo em casa, né, para alimentar nossas mídias. E a gente percebe, né? Eu ia para o Brasil no começo do ano, eu senti que eu falei, deixa eu esperar mais um pouquinho, daqui a pouco eu compro a passagem, porque está um pouco caro. Aí fechou. Também, meio que a mesma coisa que o Igor, mas em momentos diferentes. E fazendo conteúdo para as nossas mídias, eu comecei a ler bastante sobre a questão do vírus, também assim como algumas pessoas aqui, a Fernanda falou, tipo, mexe com o seu psicológico. Então, o vírus não é uma coisa só que preocupa a nossa cabeça pra gente, mas com a nossa família no Brasil. Sabe, se a gente não mantém, não recicla o nosso pensamento, não fica só atento a notícias ruins, esse tipo de coisa, a gente enlouquece mesmo, porque a gente vai ter mais hora livre. Mas o que eu tirei bastante, que eu li bastante, que eu tentei passar para nossas mídias, é que o brasileiro tem que ser estudado, isso é de fato uma verdade. Então vamos lá, a Ana quase virou coreana, o Igor começou como cleaning de dish na cozinha, é chefe, é surfista, faz umas filmagens de drone top. A Ana bateu o recorde, está no Guinness com o maior número de cursos online. Sabe, a Fernanda tá fazendo psicologia, sabe? A galera do Astronautas também tá criando conteúdo legal para quem tá no Brasil, sempre mantendo todo mundo com vontade de vir, assim como o Igor, sabe? Galera de Sydney, o Rodrigo é engenheiro e é professor de natação, sabe? Brasileiro, se precisar, toma sopa de garfo. A gente faz acontecer. E pensando nisso, o que a gente pode tirar da pandemia, assim? O que a gente pode tirar desse aprendizado? Uma coisa que eu sempre tento trazer para os meus trabalhos aqui na Austrália Chair, para minha vida. Trabalhar em restaurante é diferente, porque a gente serve pessoas, né? Então, eu aprendi muito aqui, pensamento positivo, sabe? A gente tem pensamento positivo e isso está refletido nas nossas atitudes, nas histórias que a gente compartilha, sabe? A minha mãe tem 60 anos, está aprendendo francês em casa sozinha, sabe? Todos vocês deram exemplos de coisas legais que vocês conseguiram otimizar o tempo de vocês. Por que a gente não pode trazer isso para nossa vida, sabe? Do modo geral. Sabe? Pensamento positivo vai em todos os âmbitos. Alimenta a gente também, faz com que a gente tenha vontade de prosseguir. Os frutos
né, do perrengue, aqui na Austrália pelo menos, no Brasil ainda se recuperando, na cidade da Fê as coisas voltando já, na cidade da Ana ainda esperando mais um pouquinho. Eu acho que é isso, a gente tem o que o Ricardinho falou sobre o pensamento positivo, ele é importante, porque é tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, que se a gente não começa a separar isso, não começa a evitar e não começa a ter pensamento positivo, você fica louco, que foi o que a Fê falou, o que a Ana falou também. Então, o nosso desejo hoje, no Dia do Estudante e em todos os outros, é que sejamos todos felizes e que é um momento difícil, mas vai passar como todos os outros, vai passar. E que seja no que vem, que seja quando for, espero todos aqui na Austrália bem felizes e satisfeitos. Tá bom? Gente, muito obrigada. Foi lindo. Bora, 3, 2, 1.